E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, todos com bastante saúde, para a gente enfrentar o nosso dia a dia. Eu sou o professor Dorival Conte Júnior, você está aqui no Falando em Português. É o seguinte, eu trago, quem me conhece sabe que eu gosto de trazer questões de provas, e às vezes eu trago questões que o candidato já estudou, então eu criei uma questão aqui sobre um assunto, regência com pronome relativo, tá? Então vamos lá, ó. Das opções a seguir, deixa eu abrir a telinha para você ficar com ela aqui completa. Ó. Das opções a seguir, a expressão destacada pode ser substituída pela que está, respectivamente, entre parênteses, exceto em. Bom, primeiro passo é entender a questão, né? O que eu estou pedindo aqui para o candidato? Nada mais do que aquilo que as bancas costumam questionar. Regência com pronome relativo, ó, a que, de que, em que, aonde e a que. Né? Então o que eu estou mencionando aqui é o seguinte, ó, dessas 5 opções, tem 4 que elas estão adequadas. Eu posso trocar essa expressão destacada por aquela que está entre parênteses ali. Tá? Tem uma que não dá para fazer isso. Certo? Então vamos abrir o slide para você aqui. Ó. Como que eu sei então que a letra A está correta? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha lá. Letra A. A causa que aspiro é de muita valia para mim. Aí eu troco por a qual com crase. Aí vem a explicação ali, ó. O verbo aspirar foi empregado no sentido de almejar, desejar, pretender, querer e exige complemento por preposição a, né? Ou seja, quem aspira no sentido, nesses sentidos aí, aspira a alguma coisa. Então, a preposição a, gente, antes do que, perfeito. Quando eu troco por a qual, o a qual já tem um artigo a, lembra? Que ele concorda com causa, né? Então é um pronome variável. O que é um pronome invariável e o qual é variável. Eu posso trocar um pelo outro dentro de um contexto. Mas ao trocar por a qual, esse a qual recebe um artigo já. E aí essa preposição do aspirar vai ser somada a esse artigo. Né? Então obrigatoriamente vai ter crase. Então a frase a eu posso substituir uma pela outra e está tranquilo. A que ou a qual com crase. Na B, eu vou usar o mesmo raciocínio, só que agora é o verbo lembrar-se. Quem se lembra de, e eu posso trocar por do qual. O caso do qual se lembrou, porque quem se lembra de alguma coisa. Aí, olha a letra C, deixa eu abrir a telinha para você. Houve uma época em que a economia crescia mais, aí eu peço para trocar por onde. Para um pouquinho para pensar, lembra quando você estudou pronome relativo? O onde ele só pode ser usado quando ele se referir a um substantivo dentro do contexto que tenha sentido de lugar ou espaço físico. Olha aqui a palavra época, ela tem um sentido de lugar ou de espaço físico? Você vai ver que não, né? Não tem esse sentido. Então eu não posso, hipótese alguma, aliás, não devo, porque é proibição, não devo usar o onde quando o substantivo que estiver na frase a que ele se referir não tiver sentido de lugar ou espaço físico. Então esquece. E pelo contexto eu vou usar o em que por quê? Porque eu troco esse onde por quê. E a economia crescia, se ela crescia mais, ela crescia em alguma época ou em algum momento. Então esse ele é obrigatório por meio do contexto. Né? A economia crescia mais em algum momento. Então se eu fizesse a inversão sem o pronome relativo, eu escreveria a frase, ó, esquece o pronome relativo para trás e pensa no pronome relativo para frente. Ó. A economia crescia mais numa época, em uma época. Certo? Conheci a cidade aonde? Ah, que legal, professor, eu decorei, sim. Quando você tem verbo que indica movimento, eu uso aonde. Quando ele não indica movimento, eu uso onde. Negativo, gente. Para com isso aí. Para com essas decorebas aí. Não é nada disso. Funciona. Funciona, mas depende da prova. Dependendo do concurso. Você tem que saber a regra. Por que eu tenho aonde aí? Não é porque o verbo indica movimento, porque ele exige preposição a, porque quem vai a algum lugar. Inclusive eu posso trocar por para, né? Porque o verbo ir admite tanto a preposição a quanto a preposição para. Então eu posso colocar, conheci a cidade para onde seus parentes foram. Então esquece esse negócio de movimento. Isso aí é macetezinho para a galera falar, que legal tal. Não vai atrás disso não, saiba a regra. Eu sou adepto da regra, você tem que conhecer a regra. Então, por que eu tenho esse aonde aí? Porque o verbo ir exige ou preposição a ou para. Eu posso trocar por a que? Sim, esse que se relaciona à cidade, que é um pronome relativo, que é universal, ele se refere a qualquer substantivo, e ele fica no lugar do onde, que só serve para quando o substantivo tiver sentido de lugar ou espaço físico.
mas eu posso trocar por que. Mas a preposição a é mantida. Então, conheci a cidade para que seus parentes foram, ou para onde, ou para a qual os seus parentes foram, também está certo. E na letra E, ó, são alguns dos pontos a que fizemos alusão. Quem faz alusão a. E o fazer alusão ao substantivo. Dentro do contexto, tem uma análise sintática desse substantivo, que é uma regência nominal. Quem faz alusão a. Então, esse a está aí por causa de alusão, certo? Ó? Então, aos quais eu troco porque se refere a alguns pontos, masculino, plural. Por isso que eu posso trocar. Então, resumindo, vamos para frente, ó. Das opções a seguir, leia comigo ali, ó. A expressão destacada pode ser substituída pela que está respectivamente entre parênteses. Pode ser, exceto onde? Exceto justamente no onde, ó. E por que eu não posso substituir? Lembra? Porque o onde só se refere a lugar ou espaço físico e época não tem a ver com lugar ou espaço físico. Legal? Grande abraço. Obrigado pela sua atenção, tamo junto aí. Até o nosso próximo Falando em Português. Bons estudos, valeu! E aí, rapaziada, gostou do vídeo? Então dá um likezinho, faz um comentário, compartilha isso, visite as nossas redes sociais, faça inscrição aqui no nosso canal para você receber outros vídeos. E também faz o seguinte, dê sugestões de assuntos, quais assuntos que você mais precisa, dos quais você mais precisa, para a gente poder gravar aqui para vocês e trazer o melhor para você ser aprovado. Legal? Dá um likezinho aí e faz o seu comentário. Estou esperando aqui. Um abraço.